Terra fértil, verde santa, gera trigo, vinho e mel, e o suor de alguém que planta, da manhã ao pôr do sol. Braços fortes, coração, instrumento em sua mão. O segredo é trabalhar e lutar pra se ter pão. Mas que bom, hoje o tema, a gente vai trabalhar um pouquinho o tema da Laudato Si, né, o documento do Papa Francisco e o meio ambiente, né? Então, assim, são 16 horas, né, a gente vai pedir para o Padre Liano, então, conduzir a oração inicial, né, e depois, assim, a formação. Então, eu pediria que a gente fechasse o microfone, né, e depois, antes dele finalizar tudo, né, aí a gente reserva uns 10, 15 minutinhos para as perguntas, tá bom? Então, é importante a gente fechar o nosso microfone, onde a gente vai ter uma boa participação de todos, tá bom? Então, Padre Liano, bem-vindo. Que bom que o senhor disse o sim, né, que aceitou esse convite, e é com muita alegria que a gente recebe o senhor. Então, hoje os salesianos cooperadores, não somente da província de São Paulo, mas de toda a consulta da região Brasil. Então, tem, assim, pessoas de tudo quanto é lado, né? Então, bem-vindo. Tá, obrigado. Nós temos vamos até que horas, Cristina? Então, a gente estabeleceu assim, pelo menos seria assim, uns 40 minutos de fala, né? E da formação do senhor, e aí, tipo, uns 10, 15 minutinhos para alguns questionamentos que às vezes vai surgindo na medida que eles vão ouvindo, né? Algumas perguntas que eles queiram fazer para o senhor. Ok. Mesmo que não dê para a gente trabalhar tudo hoje, de repente pode marcar um outro dia para a gente retornar esse tema novamente. Ok. Então, nos coloquemos na presença do Senhor, que o Espírito Santo nos ilumine. Precisamos de luzes para compreender, para caminharmos, para respondermos à altura o chamado de sermos cristãos, o chamarmos de sermos e nos reconhecermos criaturas em meio a essa bela criação que o Senhor nos colocou e que vai nos orientar, que vai nos conduzir também nessa tarde, essa reflexão. Então, que as luzes do Espírito desçam em nossa mente, desçam em nosso coração e, principalmente, desçam em nossas ações e atitudes. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, o Padre Maurício, né, que é aqui o diretor da comunidade salesiana da Lapa, fez a proposta que os cooperadores salesianos, né, de Araras tinham feito esse convite para que eu pudesse, né, conversar um pouco com vocês sobre a Laudato Si. Aí hoje, falando com ele na hora do almoço, eu disse, nossa, que dia, se eu soubesse, teria recusado naquele dia, porque enfrentar um dia frio assim, nessa tardinha aqui, tá todos os salesianos aqui, todo mundo que estuda, tá todo mundo em casa, ou tá lendo nas suas cobertas, que ninguém saiu também, porque estamos devido à pandemia, estamos trancados. Aí ele disse, tem uma coisa para dizer. Não é só o pessoal de Araras, não, viu? Tem gente aí de todo lugar. Tinha uma do Nordeste da outra vez, que eu acabei de ver aqui, que é Cris Pink. Um abraço, Cris, amiga, mãe do grande amigo Gustavo. Então, tô vendo que tem gente também de vários lugares. E o Salesiano do Nordeste também mandou aquele printzinho da reunião. Aí ele disse, já estou sabendo de você. Eu disse, nossa, que povo fofoqueiro. Quem foi de Araras? Ele disse, não, foi da Universidade de Campo Grande, da UCDB de Campo Grande, que chegou assim, meu Deus, o negócio é complicado mesmo, é grande, nós já vamos 51 pessoas, já estou até com vergonha do que nós vamos conversar, mas tudo bem. Então, eu sou Padre Eliano, sou um salesiano da Inspetoria de Recife, atualmente moro aqui na Lapa,
acompanhando os estudantes do Recife, mas acompanhando a faculdade também. O Unisal tem um centro de teologia que funciona aqui na Lapa, e nós acompanhamos e damos a formação para os futuros salesianos, né, os sacerdotes. Os irmãos vão a uma outra casa e aqui ficam os rapazes, os homens que vão ser padres. Então, atualmente, nós somos 40 pessoas aqui, para já deve ter falado da comunidade. Somos 40, 30 estudantes, 10 formadores, e eu sou responsável de acompanhar os estudos aqui na faculdade. Também dou aula de teologia moral, sou formado em teologia moral pela Universidade Alfonsiana de Redentorista de Roma, e agora estou aqui. Passei por Salvador, já que tem alguém em Salvador, fui diretor 6 anos desculpa aí os outros, os cooperadores ou os salesianos que tiverem, mas fui diretor das melhores escolas do Brasil, que é de Salvador, que estão ainda no meu coração. Só tem 1 ano e meio aqui em São Paulo, aí a mente ainda está ligada na Bahia, nas escolas de lá. Bom, mas aí vamos né? Essa é a minha apresentação, mais ou menos. Sou padre, tenho 13 anos de padre, 43 de idade. Então, trabalhar esse tema de Francisco, né? Laudato Si, é uma encíclica muito bonita, né? uma carta encíclica que Francisco presenteia à Igreja, né? Sobre o seu pensamento, sobre o mundo, sobre aquilo que está no coração dele, sobre aquilo que é o nome dele, né? A gente começa a ler algumas coisas, além dos textos, além do que está escrito, a ideia do que faz esse homem trazer esse pensamento sobre o mundo, né? Primeiro, isso diz dele, de Francisco, né? Nos remete imediatamente a São Francisco, e o título da encíclica é a canção, né? Um texto de uma canção atribuída a Francisco, louvado seja meu Senhor, por toda a criação. Parte é a inovação da ideia de Francisco, mas assim, a Igreja sempre se preocupou com temas como, né, a questão operária, que é onde, assim, temas que vão sair dos documentos dos papas, os temas que vão sair da parte espiritual, da questão da doutrina, para entrar na questão humana. Só fazendo um pouco, né, a história para trás, para saber por que também Francisco chega nessa encíclica, né? Assim, a primeira grande encíclica que vai falar de algo que não seja só referente à Igreja, que é a questão operária, a Rerum Novarum, de Leão XIII. Leão XIII é o último papa que Dom Bosco conhece, vai morrer ali, que é sobre questão operária, né? A época foi, né, foi um terremoto para a vida social, a Rerum Novarum. O que a Igreja, né, vai se preocupar com a vida trabalhista, a vida do povo, esse mundo? Aí começa com Leão XIII, a Rerum Novarum, depois, né, bem depois vem a Paz em Terra, que é de João 23, aí depois vem Populorum Progressio, que é Paulo VI, uma bem emblemática também. As outras vão falando, João Paulo II vai falar também na Solicitudo Rei Socialis, que é em aniversário dessas outras, há centésimos anos, e Bento XVI, na Caritate Veritatis, também vai falar da justiça e questão econômica. Então, são temas, assim, de relevância social que já tem, né, que a partir da Rerum Novarum também vai fazer parte da vida da Igreja, se preocupar com aquilo que é fora dos muros, vamos dizer assim, da vida do povo. Só que nenhuma falava diretamente de ecologia. Essa é a novidade de Francisco, a primeira que fala desse tema, ecologia. Então, não é novidade dos temas extras, mas é novidade o tema ecológico, né, que Francisco vai trazer como um novo capítulo da vida da Igreja. E ainda assim, questão de curiosidade, né, sobre esse tema, todos esses papas que falaram, todo o magistério, quando ele fala sempre, o magistério, né, o papa e os documentos que ele expressa, que ele manda para a Igreja ou para o povo. No caso, essa carta é uma carta aberta à humanidade, ele quer falar para todos, né, para a casa toda, casa comum. E, normalmente, os documentos, eles citam os próprios documentos. Quando um documento faz aniversário, aí o Papa se preocupa em mandar uma nova mensagem, dizer como é. Então, por exemplo, os documentos de João Paulo II vêm citando os papas anteriores, os documentos da Igreja, os evangelhos, ou alguém muito grande na Igreja, né? Um santo doutor. Esse documento de Francisco
essa carta de Francisco, ele cita várias vezes, né? Ele quer dizer que está em continuidade, ele valoriza o trabalho dos precedentes, né? Dos papas antes dele. Então, ele cita Bento XVI várias vezes, ele cita João Paulo II, mas o Francisco vai citar documentos inferiores. Francisco vai citar quase todas as conferências episcopais do mundo. Umas 50 conferências Francisco cita. Então, assim, é um documento maior, tendo como referência um documento menor. É a vida do povo já, né? Já desde aquela expressão dele, quando ele aparece na sacada lá, né? Do Vaticano, chamada Lógia, onde ele aparece para falar para o povo, ele pede que o povo abençoe, né? Ele quer colher as coisas da vida, ele quer colher o que está acontecendo a partir daquele dia da oração, mas também agora a partir da vida do povo também. Então, Francisco recolhe citações e coisas importantes das conferências episcopais, ou seja, das igrejas locais, né? Isso vai ser muito importante. Francisco vai citar padres, outros padres estudiosos. Francisco vai citar até um muçulmano, né? No final da encíclica. O que tem a ver o Papa fazer uma citação de um mundo totalmente de fora, né? da realidade da igreja, de documento. Então, é uma preocupação assim, muito, muito grande dizer, nós estamos realmente numa casa comum. Seria mentira dele, seria maquiar a realidade, Francisco escrever algo, dizendo uma encíclica, só com o olhar do católico, só com o olhar da igreja. Ele vai colocar o olhar da igreja, ele vai falar do evangelho, a partir do evangelho também, mas ele vai acolher a todos, né? Ele vai olhar para o mundo, nessa encíclica, e dizer, a casa realmente é de todos, né? Ele se preocupa dizendo isso, não, essa casa é de todos, então não tem isso aqui que é o dono da casa, né? A igreja não é a dona da casa. Então, isso é assim, para a gente poder ver o documento e entender nas entrelinhas, né? Quem está falando, o que ele quer dizer. Isso é muito importante quando a gente escuta qualquer fala. Quem está falando de algum lugar. Ele está, e não estou falando do lugar geográfico, na posição dele de pensamento, de entendimento da vida, do mundo. Então, ele tem esse pensamento realmente de muita abertura, de vida comum. Ele não vai salvar a casa. Não somos nós, cristãos católicos, que vamos salvar a casa, mas somos todos nós. Então, se somos todos nós, dá voz e dá espaço, né, a tantas, até o patriarca de Constantinopla, ele cita também assim, na primeira parte. Então, é todo mundo. É a hora de salvar e de valorizar a nossa casa comum. Então, né, de início, colocar esses detalhes assim. Então, a Laudato Si, algumas vezes eu vou ler, porque vou dizer por que também, né? O que nós vamos conversar, né? Então, a Laudato Si, louvado seja, né? Louvado seja o Senhor. Sobre uma casa onde todos nós, esse guarda-chuva, onde todos nós estamos sob ele. É destinado à humanidade inteira. Normalmente, o Papa, quando faz algum documento, ele destina aos bispos, aos religiosos, ao povo de Deus, cristão. Mas agora é para todo mundo, né? A todo homem de boa vontade, né? Existem alguns outros, mas esse também é específico dele, a todos os homens de boa vontade, a terra toda, né? É longo. Normalmente quem tem documento longo é João Paulo II, né? O documento de João Paulo II, para se estudar, é um Deus nos acuda, porque são longos e difíceis de estudar. E Francisco, eu sempre, Bento também, ele é denso, mas ele é sintético nas coisas. Francisco também, mas essa saiu longa, né? São 246 parágrafos, ou números, como nós chamamos, né? É o número onde a gente se preocupa de ver e de seguir o pensamento, em 6 capítulos. Então, uma carta para a humanidade toda, em 6 capítulos, com 246 números, onde ele vai se dirigir ali, né, aos habitantes do planeta Terra. Os capítulos são 6. Então, que 6 capítulos são esses? Ele se preocupou como é que ele escreve, né? Aquela velha metodologia da igreja, que foi desde os anos 40, mais ou menos, né, do século passado, da metodologia ver, julgar e agir. É como vai ser escrita, né, vai ser escrito esse texto. Ver como é que nós vemos, né? Procurar ver com os olhos de Deus, julgar com o julgamento do Evangelho e agir com as ações concretas, né, transformadoras.
vários dos nossos encontros, das nossas dinâmicas, dos documentos salesianos, partem quase sempre disso, ver, julgar e agir. Né? Já tentou-se várias formas de achar uma outra metodologia, um outro método, mas ainda, né, vivemos muito nesse, que é bem evangélico, que é bem latino-americano também. Francisco é um latino-americano. Então, o primeiro capítulo é o ver, que é intitulado O que está acontecendo em nossa casa? Né? Então, ver com os olhos de Deus o que está acontecendo, como está, é a nossa realidade, ver. O segundo e o terceiro capítulo entra a parte do julgar. O evangelho da criação, à luz da Bíblia, e as grandes causas da origem dos problemas. Então, esses 2 capítulos entram no método, na dinâmica do julgar. Julgar sempre à luz do evangelho. Né? Não fazer um julgamento qualquer, mas julgar a partir daquilo que nos orienta, que é o evangelho de Jesus. E os capítulos 4, 5 e 6, que é o agir. O 4 é uma proposta, propõe uma forma holística, né, de olhar para a ecologia, olhar o todo. O 5º capítulo são linhas de orientações e ação. E o 6º é a educação, a espiritualidade ecológica. São os 6 capítulos da encíclica dele. Como é longa, assim, eu vou ter que partir, né, de conversa, falando, lendo aqui, né, para a gente, pressupondo um pouco que foi dado uma olhada, uma lida nos textos também. E para a gente também continuar depois. É um texto de 246 números, não é fácil de, né? Precisa de uma grande metodologia de dinâmica, de leitura, né, de apresentação. Mas aí, já nessa casa comum, né? Nós às vezes costumamos, na nossa casa, de um cômodo ao outro, gritar para o outro, né? Eu estou nesse cômodo aqui, gritando aí, para vários lugares do mundo nós estamos ouvindo, né? Cada um com seu livro. As coisas boas da nossa casa comum, né? Se a doença trouxe tantas dificuldades, mas nos obrigou a sermos criativos, e cá estamos nós. E seria bem difícil esse encontro, né? Com 60, já vão aí 63 pessoas, né? nesse nosso encontro. Então, assim, ou chavões ou partes bem interessantes da encíclica. Todo cartaz desse período, ou os livros que saíam falando sobre, né, essa carta encíclica de Francisco, trazia essa frase em alguma parte do cartaz, da capa, do início. Tudo está interligado. É o fio que vai perpassar essa carta toda para nós. Tudo está interligado. Né? Estamos, de alguma forma, ligados. Daí a ideia dele de trazer tantas pessoas para esse diálogo. Se tudo está interligado, né, nós, superando já uma ideia de que nós vamos salvar a nossa alma, nós não vamos salvar o nosso corpo e a nossa alma. Então, se tudo está interligado, todos nós nos salvaremos, ou todos nós vamos perecer. Então, é tempo ainda de vermos que todos nós podemos nos salvar. Então, vamos, né, caminhar e buscar esse caminho. Então, ao longo desses 246 números, vamos perceber isso. Tudo está interligado e todos nós vamos nos salvar, porque não tem outra oportunidade. Então, no primeiro capítulo, o que está acontecendo? O que está acontecendo, que, como eu já falei, é o ver. Então, ali, nesse ver, né, olhando, abrindo os olhos, bem, ele vai dizer, né, assim, o que está acontecendo. Ele vai recordar, né, recorda os problemas que nós temos, que, né, vamos identificar esses problemas para resolvermos. Né? Ele coloca como problema a poluição, causada pela industrialização, que toma conta da terra, né? A terra virando um depósito de lixo. Problemas ligados à cultura do descarte. Essa é uma frase, também uma palavra muito usada hoje, né? A questão do descarte ou do plástico, que depois, né, além de problema realmente palpável, existente, se transformou nas nossas relações. O descartável, se estou saindo um pouco já do texto, o descartável das relações das pessoas, né? Quem me serve ou quem não me serve, ou que eu sirvo e depois dispenso, mas porque já é fruto da vida prática, né? De olhando esse mundo com essa poluição e com essa cultura do descarte. O aquecimento sistêmico, né?
Sabemos hoje o aquecimento pela industrialização, por tudo aquilo que produz. Um dos vídeos que eu via preparando, né, nossa fala, um dos conferencistas diz assim, o clima não faz distinção de países, né? Então, o aquecimento global, essa preocupação. Então, o clima não quer saber se aqui é Estados Unidos ou se aqui é Brasil, quem produziu mais carbono, quem produziu mais poluição, nós vamos responder todos, né? Então, a questão geográfica é um problema que o homem criou, né? Mas esse aquecimento vem, esse perigo, né? A vida para boa parte da população, criou o problema para todos. Sobretudo os pobres, né? O nosso irmão Francisco aí, esse franciscano, a relação, a fala dele, né? Vocês podem prestar atenção, qualquer coisa que Francisco for falar, de grandeza, de importância, para quem for, vai ter o viés, né, dos pobres. Estamos numa casa comum e quem mais sofre nesse mundo, né, da poluição, do descarte, das consequências climáticas, são os pobres. Bem diferente a fala de Francisco em relação aos pobres, bem diferente em relação à fala daquela que foi prefeita aqui de São Paulo uma vez. Eu sempre lembro dessa história dela, né, da Suplicy, que ela dizia: os pobres são muito mentirosos. Vem para minha porta e diz que não tem nada. Vem uma chuva e diz que perdeu tudo. Perdeu o quê se não tinha nada? A diferença de como você vê o pobre, né? Francisco veio com aquele que realmente necessita o tempo todo, né? Então, vem a casa que sofrendo os pobres, a nossa água, né? A perda da biodiversidade, a perda das fontes da água, da dignidade daqueles elementos que são nossos, né? As espécies que desaparecem, para muitos não estão nem aí, mas Francisco vai dizer, cada ser na natureza tem sua função, tem o seu valor em si, porque é obra de Deus. Foi criado, então, tem valor. E tudo isso leva à deteriorização da qualidade da vida humana e à degradação humana. Quanto mais se perde nisso, quanto mais se perde nesses elementos, mais se torna difícil a nossa vida. Menos vamos tendo. Menos ainda vão tendo os pobres. E ele vai dizer que os problemas estão conectados. Se tudo está conectado, os problemas também estão conectados. Já desde o Evangelho Gaudium ele vai falar isso. É preciso ter uma compreensão holística. Holística quer dizer o todo, né? A beleza, a dimensão, a força do todo. E na parte final, ele faz uma constatação preocupante, né? Já nesse primeiro capítulo, que é a reação da política internacional, que é insuficientemente tímida, muito tímida, o que pode dizer. Nós nos lembramos, por exemplo, né, da ECO 92, ali, então, em 1992, nós já estamos em 20. Ali já se falava dos problemas, né? Já se queria firmar alguma coisa. Aí tem o Acordo de Paris, tem vários acordos que vão sendo feitos, porque também começam a perceber, Francisco critica um pouco, que, né, o nosso ver aqui é a luz do problema de cada um. E, infelizmente, esse ver desses encontros internacionais, né, cada um coloca o seu interesse, não está vendo, né? Cada país traz o seu próprio interesse ali, né? Se assina ou se não assina, né? Se tem acordo ou se não tem. Mas aí o Papa vai dizer, né, na conclusão desse capítulo, que tem uma terceira via que é aberta, né? Que é o caminho de soluções, que não é a igreja que vai dar. A igreja não vai, né? A igreja vai se juntar a esses grupos, né? Não cabe à igreja, diz o Papa, lá no número 61. Não cabe à igreja, diz o Papa, apontar as soluções definitivas, mas cabe a ela, como a outros agentes sociais, propor o debate, respeitando as opiniões diversas, para soluções mais viáveis e duradouras. Então, o Papa não está sendo pessimista nesse aspecto. Ele finaliza dizendo que a esperança convida-nos a reconhecer que sempre há uma saída, sempre podemos mudar de rumo, sempre podemos fazer alguma coisa para resolver os problemas. Então aí, ele
conseguimos enxergar que tem problemas na natureza graves da nossa casa. Esses problemas degradam o homem, né? Empurram o homem cada vez mais para baixo. Alguns querem resolver, como são esses encontros mundiais, esses acordos. Infelizmente, às vezes a solução quer vir unilateral, né? Eu aponto isso porque me favorece, mas ele quer cada vez mais encontrar uma via no diálogo. Se conversarmos, se nos encontrarmos, nós poderemos encontrar uma via, né? Um acesso para a saída para essa casa comum. Então, esse é o primeiro capítulo, o que está acontecendo em nossa casa. O segundo é o Evangelho da Criação. Deixa eu abrir aqui minha janela, que ficou escuro demais. O Evangelho da Criação. Óculos também. Depois dos 40, meu filho, tudo é ladeira abaixo. Tem que ter óculos. O que ele vai dizer no Evangelho da Criação, né? É quase a raiz humana da crise. Agora é o segundo capítulo, nós vamos entrar no movimento do julgar. Né? Julgar sempre à luz do Evangelho, né? O que diz as Escrituras, né? Também. Quase um julgamento teológico, vamos dizer assim. À luz de Deus, à luz das Escrituras. Um dos primeiros modos de ver o Evangelho da Criação, né? À luz desse Evangelho teológico, somos feitos à imagem de Deus. Ele vai dizer lá, essa criação é feita à imagem de Deus. Logo, tem dignidade. Nós somos alguém. Não somos alguma coisa. Na criação, a gente sabe da importância que foi dada, a dignidade que foi dada. Então, é alguém. Mas somos alguém ao lado de Deus. Ao lado de Deus e da natureza. Olha que coisa bonita, Francisco vai, né, dizer da sua importância. A importância desse homem, mas ele não vai lá para o pedestal. Ele foi criado, ele é importante, ele está ao lado de Deus, porque foi criado em imagem e semelhança de Deus e a natureza. Então, é uma tríplice harmonia. Deus, o homem e a natureza. Então, ler a criação à luz do Evangelho vai ser isso. A gente sabe que, né, tem uma palavrinha lá, às vezes, que o texto cita, que diz que o homem, né, foi dado ao homem para que ele possa dominar, subjugar a terra. Então, segundo, não somos Deus, né? E é equivocada e errada a interpretação, algumas vezes feita, né, na nossa formação, na nossa leitura. Né? O mandado de dominar a criação não deve ser lido sem uma justa, né, interpretação hermenêutica. Deus está mandando cultivar e guardar a terra. Fomos criados à imagem e semelhança, estamos ao lado de Deus, nessa natureza para cultivar. E se nós somos chamados a cultivar, um terceiro elemento, nós somos chamados à responsabilidade. Essa é palavra muito importante também para os dias de hoje, para a nossa vida, para nós enquanto educadores, né, que é responsabilidade, que cada um é chamado a fazer em relação a todos, a cada detalhe da criação. Até mesmo em relação aos animais, somos chamados a reconhecer que outros seres vivos têm um valor próprio diante de Deus. Lá no número 69 ele está dizendo isso. E a comunhão é universal. Ou a união íntima com os outros seres da natureza deveria nos fazer sentir como mutilados em nós, as mutilações que provocamos em qualquer ser. Então, se mutilamos, se degradamos a natureza, isso repercute em nós, teríamos que sentir isso. E, por fim, uma palavra sobre Jesus, né? Nesse segundo capítulo. Jesus está longe de se desinteressar por este mundo, pelo corpo, pelo trabalho. E a sua vida, morte e, sobretudo, ressurreição glorificam toda a criação. Né? Jesus não desprezou em momento nenhum, né, o corpo humano. A gente sabe que todos aqueles que procuraram Jesus, os doentes, né, principalmente os doentes, Jesus não dispensou um sem a cura. Então
a preocupação grande dele, né, com a criação, porque nós somos a criação. Tudo está interligado e como o coração é um só, a miséria que leva a maltratar uma... não, essa aqui é dos animais. E a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição glorifica toda a criação. E essa já não aparece como uma realidade meramente natural, mas recebe em Jesus ressuscitado uma marca que não se apaga, né, da sobrenaturalidade. Jesus vê no homem, Jesus vê na criação, né, a marca da sobrenaturalidade do Pai. Gente, como o tempo corre. A raiz humana da crise ecológica, né, que é o terceiro capítulo. Que são dois pensamentos, chamados assim, tecnocrata e antropocêntrica. Tecnocrata, ele vai dizer, né, que é esse terceiro capítulo. A raiz da crise ecológica, né, para não somente ficar nos sintomas, mas avançar nas causas mais profundas. Então, tem sintomas da crise, da degradação da natureza, né, de tudo aquilo que foi... Mas onde isso foi causado? Esses são os sintomas, né? Quando a gente, né, toda mãe sabe que febre é sinal de alguma coisa que está errada. Então, se tem a água, a poluição, a degradação, tem outras coisas atrás. Francisco vai dizer, né? Vai mostrar a raiz humana da crise ecológica. O que nós estamos fazendo para que essa crise, né, aumente? Ele vai usar essas duas palavras. Um paradigma, quer dizer, um modelo, um modo de ser, de estar. O paradigma tecnocrático e o paradigma antropocêntrico. O que é esse tecnocrático? Se refere à tecnologia, a tecne, né, que é o instrumento, o trabalho do homem, que não é de hoje, é de quando o homem inventa, né, cria suas primeiras ferramentas para o trabalho. Né, não está colocando como coisa ruim a técnica, mas fazer disso o centro da vida, né, o centro de tudo aquilo que nós produzimos, quando é por ele mesmo. Os instrumentos, o desenvolvimento, né, o imenso crescimento tecnológico, quando não é acompanhado pelo desenvolvimento humano, quanto à responsabilidade e aos valores. Né? Nós estamos no terceiro capítulo, lá pelo número 105, mais ou menos, ele vai dizer assim: o ser humano é um perigo para si mesmo quando se pretende totalmente autônomo e sem uma ética sólida, uma cultura e uma espiritualidade que lhe ponha realmente um limite e que contenham dentro de um lúcido domínio de si. Por quê? Ele diz que a técnica encanta o homem. Realmente encanta. Isso aqui que nós estamos usando, né, esses instrumentos, é fruto dessa técnica. Mas aí essa técnica é desenvolvida, né, tem que ter os seus limites, porque é desenvolvida por alguém. Da mesma forma que eu disse que Francisco tem uma intenção por trás, quando fala, quando diz, quando escreve, todos nós temos uma intenção atrás daquilo que nós fazemos, daquilo que nós dizemos, daquilo que nós escrevemos. Não nos iludamos, na construção, no desenvolvimento da técnica, tem também, né, um interesse por trás, que é o interesse do lucro, que é o interesse do domínio, né, saber controlar a vida, controlar... Então, que ética vai ter, né, nesse ambiente, nessa criação e tudo isso? A questão é que a tecnologia parece não se importar com valores, e ela mesma assume o caráter de fim, dominando toda a economia quanto à política, né, diz lá no número 119. E se engana quem supõe que a tecnologia seja neutra e possa ser usada somente como meio. O Papa acredita ser capaz de reorientar a técnica. Ele vai dizer, sim, tem essas não boas intenções, né? Corre-se o risco de se fazer escravo dessa técnica, mas, né, é tempo. Mas não é um pessimista, né? Não é aquele corvo, né, o rasga-mortalha que fica ali cantando o desastre. Não, tem esse perigo, ou já se faz isso com a técnica, manipulando o homem as situações. Mas ele vai dizer, tem ainda saída, né? Estamos correndo. Acredita ser capaz de reorientar a técnica, colocando a serviço não de um modelo de progresso da natureza,
Mas há um tipo de progresso mais saudável, mais humano, mais social, mais integral. É o número 112, né, que está dando a esperança da técnica, né, que não para destruir a natureza e o homem. Outra coisa, quando fala de destruição, quando fala de evolução, é sempre olhando o todo. Não é só a pessoa, né? Lá na frente a gente vai ver, vai dizer, a menor cultura que seja, o menor povo que seja, o menor traço, né, o menor traço de vida, de responsabilidade ali, implica a natureza, implica a vida, né, de todos os homens. E o paradigma antropocêntrico. Então, tem o paradigma da técnica e o paradigma antropocêntrico. O centro é o homem, né? Por mais que seja, como, né, nós vimos lá no primeiro, mas é o homem, é Deus, o homem é a natureza. Não é esse paradigma, tudo é para mim. Tudo tem que ser para o bem-estar. Tudo tem que ser para o melhor para o homem. Não pode, não temos mais condições disso. Né? Já era, porque era o pensamento errado e não temos mais condição porque o planeta não consegue mais dar o melhor para toda a humanidade. Né? Vamos sair do centro, né? De sermos os meninos mimados da história. Mas, na verdade, é isso. E que não há superior e inferior, dominador e dominado, mas uma comunidade de vida que ao homem cabe bem administrar. É o número 118. E, em seu lugar, abrir espaço para o biocentrismo. Né? Nem é a tecnocracia, nem é o antropocentrismo, mas, né, o biocentrismo. Bio é vida, né, do grego, bio. Mas não é a melhor coisa ainda, mas é o que nós podemos fazer. Dizer que a vida toda, tudo que tem vida, né, que o planeta é vivo. Esse deve ser o centro das nossas preocupações. Então, aquilo que diz sobre o trabalho, sobre a criação, sobre a inovação, não está desmerecendo, né? Porque, graças a Deus, onde nós chegamos, como nós chegamos, né? Podemos questionar como, mas chegamos em um estágio bom da vida, do planeta, mas que deteriorou muito. E nós temos que rever, né, essa situação. Que a situação não deve ser o centro a técnica, mas o sentido da vida e partilhar essa vida. O quarto capítulo, né? Alguns dizem que é bem central, né? O coração da encíclica, né? É nele que transparece o que o Papa entende como uma solução para a questão ecológica. Como? A ecologia ambiental e a ecologia social. Falar de meio ambiente é falar dos seres vivos, e falar dos seres vivos é falar do meio ambiente em que vivem. Um ambiente degradado significará, para efeito interpretativo de uma ecologia integral, um serviço que se comporta desajustadamente. Nesse aspecto, é preciso conectar meio ambiente e sociedade, pois não há duas crises separadas. Não são duas crises, uma ambiental e outra social, mas é uma crise só. Tudo está ligado. Se a crise é do ambiente, é crise social. A crise social produziu a crise do ambiente. Uma ecologia cultural. A ecologia cultural é fruto do nosso, né, a degradação é fruto do nosso sistema consumista, globalizado, que tende a desprezar as culturas locais que fazem a riqueza da diversidade cultural e mundial. Então, a ecologia cultural, aprender a ver nos próprios ambientes, não nas grandes marcas, não dos grandes, né, que produzem em larga escala. Não é só essa questão, mas observar, né, o meio ambiente leva consigo a destruição de identidades culturais singulares. Né? Povos pequenos, porque são massacrados ou são comprados imediatamente pelas grandes empresas. Então, né, o Papa insiste aqui para que, né, se repense os grandes projetos extrativos e agropecuários, né, para que não destrua as culturas locais. Eu sou de uma região, eu sou do sertão do Rio Grande do Norte, e quando eu era criança, né, lá, eu era criança mesmo, eu tenho 40, então, na primeira metade da década de 80, o Rio Grande do Norte era conhecido por produzir algodão, um algodão muito bom. Então, comprava-se muito e vendia. Aí vieram os americanos,
compraram toda a produção de algodão da época e começou a desenvolver algodão moderno, já, né, geneticamente modificado. Então, o algodão já vinha sem... porque a grande dificuldade do algodão era tirar a semente. É bem difícil você abrir o algodão e tirar a semente. Então, é um grande trabalho que se dava. Os americanos já produziam algodão sem sementes. Então, comprou aquilo que se produzia ali e já dava a semente que se produzia o novo algodão sem semente. Aí chegou um momento que os americanos saíram e nós não tínhamos mais a semente. E aquela cultura, aquele momento ali né, que teve que se reinventar, porque não tinha mais semente. E era justamente a região, o algodão era bom por aquilo que produzia, por aquele tipo de algodão, que eles acabaram destruindo. Então tiveram que se reinventar e passar uma outra cultura. E isso se faz muito, né? Os mais ricos, quem tem, vão comprando até destruir os outros para tornar cada vez a única referência. A ecologia da vida cotidiana, Francisco vai, né, dizer isso, que é porque um ambiente degradado leva a uma vida infeliz. Louvável, diz o Papa, são as iniciativas de melhoria do meio ambiente, mesmo em situações precárias de habitação em meio à pobreza. Ele vai dizer que, mesmo quando os pobres, é louvável a ecologia humana, que os pobres conseguem desenvolver no meio de tantas limitações. Lá no 148. Às vezes, limitações ambientais, de infraestrutura, sobretudo nos bairros pobres, são compensadas pelo calor humano, pela hospitalidade, pela acolhida, né, que fazem uma rede de comunhão de pessoas. Então, Francisco está dizendo que, independente dessa técnica de desenvolvimento que tenha, mas na cultura local, os valores que ela promove, que ela tem. E o princípio do bem comum. O bem comum é um princípio político. É uma encíclica, é uma carta, é assim, parece doce, parece poético, é doce, é poético, mas é assim, de uma veia política muito forte. Né? Francisco não brinca na... Francisco é um jesuíta, assim, um jesuíta é uma pessoa, né? São os homens da igreja de formação muito sólida, é muito consciente, assim, e eles podem ser críticos e ácidos que a gente não está nem percebendo, mas eles são, eles dizem, né, Francisco? Francisco não é esse doce todo que a gente olha, não, viu? Ele é duro, ele é difícil, né? Então, mas é aí onde está, né, a jogada dele, porque se nós olharmos os estadistas, os grandes homens, né, Francisco é um desses, porque ele tem pulso, ele sabe o que quer, né? Assim, ele não está para brincadeira, ele não quer agradar, ele quer conduzir né, o povo, né, no caso, nossa casa comum, para a salvação. Então, ele vai dizer, né, o princípio do bem comum, que é o Estado que deve ajudar, que deve promover, né? Porque é um direito. A gente sabe que, né, esse governo americano, né, o Donald Trump, o nosso presidente, né, com todo, né, o seu séquito, com todos os seus ministros, tudo, né? Qual é o papel do Estado? É promover a vida boa nossa, porque pelo que nós pagamos, pelos impostos que nós pagamos, pela vida, né, que nós levamos, tem que ter um retorno e deve ser pensado para as pessoas. Entender que, né, o princípio do bem comum, ele está falando de Estado, que vai falar contra a mentalidade neoliberal, né, que quem vai... A mentalidade neoliberal, entregar as coisas do Estado para a iniciativa privada, para os bancos, né? Nunca vai ser pensado no povo. Nunca. Um banco nunca vai pensar, por melhor que seja a sua conta, por grande que seja lá, ele não está pensando no seu bem-estar. Está pensando no lucro né, que vai ter. Então, a pessoa, e quando se fala em bem comum, né, estamos falando do bem do respeito pela pessoa, por seus direitos. Direito à segurança, direito à paz, direito à justiça, direito à educação. Então, esses são direitos, né, inalienáveis nossos e que quem garante, né, é o Estado. Então, ele vai bater nisso aí, vai exigir ao Estado cabe a defesa desses direitos. Né? Ou quando escutamos, esse povo quer tudo, esse povo não trabalha, não é verdade.
Porque no modo que nós constituímos a nossa sociedade, que nós nos agrupamos, o nosso modo de governo, o nosso modo de vida, o Estado é o garantidor disso. Não é que nós queremos ser crianças ou, né, ou os bajuladores ou viver a vida toda dependendo do Estado. Não é isso. Esse Estado tem que ter alguém que garanta isso. E esse é o Estado. E ele fala também, na conclusão do quarto capítulo, uma justiça intergeracional. Isso aí é bonito, é poético e é de grande responsabilidade. Intergeracional quer dizer o quê? Não é minha. Esse Estado de Direito que nós estamos lutando, quando nós lutamos por direitos, né, não é só para mim. Lutar por uma terra comum, por uma terra boa, habitável, é principalmente para gerações que hão de vir. Ainda que tenham me entregado isso, né, essa situação aqui me foi dada, me foi mostrada, mas nós temos como responsabilidade, como princípio, né, princípio ético, princípio cristão, princípio de amor, o que eu vou deixar, o que nós vamos entregar, né? Porque a terra também é deles, dos que hão de vir. Nós tanto que falamos que somos pró-vida, né? Ainda há tempo, mas é preciso perguntar-se pelo sentido da nossa vida, para além do dominador e do consumidor, né? Além disso, tem muitas outras vidas que hão de vir. E, enfim, os 2 últimos capítulos, né? O capítulo 5, linha de ação, a encíclica. Esses 2 capítulos são exclusivamente a traçar um caminho de diálogo que apontem para a saída, né, dessa autodestruição que nós entramos, né? Então, é preciso apontar para a ação, a atitude prática de buscar o diálogo, né? Então, como ele disse lá no primeiro capítulo, os modos são através de diálogos. Diálogo sobre o meio ambiente na política internacional. Temos que discutir, é discutível, como é que se faz, porque, né, a grande discussão hoje, em nível internacional, é os mais pobres ou os que começaram a industrialização agora, né, não vão ter o direito de se industrializar, vão ter que cortar tudo aquilo que tem, enquanto os que começaram antes, que já estão muito bem obrigados, somente no caso, né, a industrialização primeira na Europa, na Inglaterra, depois do norte da Europa todo, Estados Unidos. Então, como vai ser essa discussão, né? Como é esse diálogo internacional? Ou como já acontece? Ou eles vão pagar para a gente não desmatar, né? É o que acontece hoje, né? A União Europeia faz um aporte, né, a vários países que compõem a Amazônia Legal para que não desmatem, para que proteja, porque se está tudo interligado, o inverno e o verão lá dependem muito do que acontece aqui, né? Então, e a gente começa a ver, né, como é que está o nosso governo, o nosso presidente que está. Falta esse diálogo, né? E esse aporte é para quê? Para subsistência das comunidades menores ou das indústrias mesmo, do que pode fazer, né, ou não com o que nós temos. Então, tudo isso é um diálogo de ambiente da política internacional. Um diálogo para as políticas nacionais e locais. Então, Francisco parte de cima. Tem que ter um diálogo grande em nível mundial, dado que a divisão, como eu falei já no início, a divisão geográfica é nossa, mas o clima, a natureza toda, ela não tem essa divisão. Temos que cuidar de tudo. Então, a ideia é em nível, né, local, desses estados, desses países. Nós tivemos, né, ultimamente, a campanha da fraternidade, que tratava dos biomas, foi nessa linha também, de sabermos quem somos, como cuidamos de cada um desses. As transparências nos processos decisórios, né, se vai se tratar de alguma coisa que diz respeito ao meio ambiente, às culturas, sim, é dever de todos saberem, né? Deve ser comunicado o porquê das coisas, porque nós somos responsáveis sobre eles, também vai tocar a nossa vida. Então, é preciso um freio no conceito, né, do progresso infinito, da especulação, onde o dinheiro gera a morte dos mais fracos. Não é se vamos lucrar ou não, é se vamos ter vida. E Francisco vai chamar também as religiões no diálogo com as ciências. Terminando o quinto capítulo, né? A maior parte dos habitantes da Terra, vai dizer lá no 201,
a maior parte dos habitantes da Terra se declara crente. E isso devia levar as religiões a entrar em diálogo para salvar o que é comum. Diz assim, cuidado com a natureza, a defesa dos pobres, a construção de uma rede de respeito e de fraternidade. Agora, se nós temos esse, né, o nosso viés, nós já descobrimos, nós valorizamos, nos vemos como criaturas de uma criação, e se nós somos, né, se olharmos, os cristãos, os muçulmanos, os judeus, os da meditação, os budistas, todos, né, e até mesmo os não crentes, né, temos todos a responsabilidade de cuidar desse planeta, e temos esse viés. E, por fim, o 6º capítulo, que é a educação à espiritualidade ecológica. Aqui, no homem, assim, eu falei no início aqui, né, que venho da escola, da Bahia e tal, eu costumava dizer, e costumo e acredito muito, né, a salvação do mundo passa pela educação, né? Aí, claro que não é educação escolar, mas também, mas é como nós, é difícil para nós entendermos o mundo, mudarmos o mundo, porque fomos formados e dentro de uma cultura, dentro de um modo, é muito difícil sair, mas é possível. Estou dizendo que é difícil, mas é possível. Então, a nossa mentalidade é entrar num novo estilo de educação, né, de educação ecológica, né, um outro estilo de vida. Nós sabemos que é difícil mudar, né? E nós somos desse mundo da obsessão pelo consumismo, né? O consumo gera violência. Quem tem, tá bem, mas quem não tem, quer ter. Já dizia Dom Bosco lá, né? Dom Bosco ia falar os ricos, né? Que como é que Dom Bosco se envolve com esses meninos, como é que vive com essa horda de pessoas desse tipo. Aí Dom Bosco, olha, ou a gente os ajuda, ou nós damos para melhorar, ou eles vêm buscar. Porque gera violência, né? Quer dizer, vem roubar, vem matar, vem levar, porque querem. Porque é um direito de todos terem, né, de modo igual. Educar para o cuidado, criando novos hábitos. É preciso ter capacidade de renunciar às ofertas do mercado. Então, nossos celulares estão abertos, nós estamos falando, os robôs e as máquinas estão acompanhando, e daqui a pouco, dependendo da palavra que eu disse, o que vocês vão dizer, vão aparecer 1000 ofertas aí nos celulares de vocês, nas redes sociais, né? Porque querem consumo, querem alguém, algum grupo, em alguma situação, quer consumir, quer vender, e um grupo grande vai querer consumir, vai querer comprar. Então, né? É esse jogo do empurra, e vai. Então, entramos nessa, fomos sem percebermos, né? Somos convencidos disso. A conversão ecológica, ele vai dizer, né? Para os cristãos, o evangelho pode ser fonte de uma espiritualidade ecológica que muda a forma do pensar, sentir e viver. Por isso, precisa o encontro com Jesus. O encontro com Jesus é a fonte principal, tal qual aconteceu com Francisco de Assis também, né? Que gera alegria, paz. A conversão ecológica implica em ser feliz e alegria em viver em paz com o mínimo necessário e não o máximo permitido. Por quê? Porque essa conversão, esse vai entrar, né? Esse chamado, porque louvado seja Deus, nós temos, né? Alguns têm, né? Daqui estamos decidindo, temos muito, mais do que o necessário. Alguns aí têm o necessário. Então, por isso vai dizer, a necessidade é que todos tenhamos o necessário. Esse era o caminho que gera paz e alegria. Porque ele vai dizer que a sobriedade é libertadora. Né? Olha que coisa, né? Pesada, assim, pesada seria de que bonito. A sobriedade é libertadora. Quanto mais temos, quanto fazemos, mais presos ficamos, mais dependentes somos. Quem tudo quer não encontra porto seguro para a alegria com o que tem e vai viver angustiado. E os sinais sacramentais, a Trindade, né? Francisco vai falar, claro, os que não gostam muito de Francisco, os fundamentalistas, né? Porque Francisco vai até falar aqui do modo de celebrar, né? De como ver, né? Recuperar a dimensão sacramental do mundo criado. Tudo é obra de Deus
Isso é obra de Deus, em cada ser ele está. Será preciso um esforço para superar, né, o dualismo que separa Deus do mundo. Aí é aqui onde ele vai citar. Onde é? Deixa eu ver. É no número 233, que ele vai citar lá na nota de rodapé um poema de um muçulmano, né, assim, justamente na parte que fala, na parte bem, né, falando da Trindade, falando da celebração da Eucaristia, ele fala daquilo que nós, né, dos sacramentos da igreja. Aí Francisco me vem com um muçulmano, com um poema, né, de alguém assim. Então, ele abre muito, ele escancara, né, as portas, as janelas né, das situações do mundo. Aquilo que nós vamos celebrar, né, não está fora do que nós vamos viver. É muito importante isso para o cristão agora, né, no nosso caso, né, olhar tudo isso e trazer para dentro da celebração, da vida, da realidade. Né? Então, muitos que não gostam, que falam mal de Francisco, que não querem saber dessa em si, pensam dessa forma, né? Ou passam por aqui. Mas ele chama para, né, já quase concluindo a minha fala, pensar o mundo como um sinal sacramental de Deus. É o que o cristão pode oferecer para a conversão ecológica de inspiração cristã. Além disso, os sacramentos que a igreja oferece são modos eficazes de perceber como a natureza é assumida e elevada integralmente a Deus. Então, os sacramentos, dentro daquilo que é muito importante que a igreja tem, são os sacramentos, né? O Papa mistura as coisas, vai dizer que tem a nossa vida ali. A sua glorificação, né, justamente com a de Cristo ressuscitado, antecipa a glorificação de toda a criação. E nós celebramos a glorificação dos sacramentos. O Papa recorda que o engajamento, né, ativo, o modelo de atitude para todo cristão. Assim como chorou Jesus, com o coração trespassado, a morte de Jesus, assim também agora se compadece do sofrimento dos pobres crucificados e das criaturas deste mundo exterminados pelo poder humano. Então, é o modo de Francisco, né, falar para nós, mostrar esse caminho. Como eu disse, né, já concluindo, o que Francisco quer dizer com isso? Ele não quer um livro de cabeceira, assim, uma coisa né, de poemas, né? Ele quer ir bem além de uma boa leitura para todos nós. Proteger o meio ambiente é, de fato, um dos principais fundamentos do ensino da igreja, né? Já era, agora, né, oficial com esse documento, com essa carta, cujas origens estão na Escritura. É um apelo para fazer para os outros o que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Amar o próximo, alimentar os famintos, cuidar dos pobres, promover o bem comum. Ao cuidar do nosso meio ambiente, em especial do clima, nós não só ajudamos a protegê-lo e a proteger nós mesmos, mas também para os nossos filhos, para os mais vulneráveis que sofrem os estragos do clima extremo em nosso próprio país, né, que já sofrem com seca, ou com enchente, ou com fome, em vários lugares do mundo. Se só focarmos nossos próprios interesses como um estilo de vida consumista, estamos prejudicando os nossos irmãos e irmãs na sobrevivência. E além do custo humano, Francisco ressalta que a natureza tem um valor em si mesmo. Deus criou o mundo natural e se revela através dele, e isso é motivo suficiente para apreciá-lo, já basta ficar ali. Que Deus criou. Se realmente queremos ajudar os pobres e carentes, podemos, né? Aí vem reduções que nós podemos fazer na nossa vida, as mudanças que nós podemos fazer na nossa vida. Alguns santos já começaram a fazer e nós também podemos contribuir no cuidado da criação no cotidiano, escolhendo e usando nossas energias e nossa sabedoria. Então, são apelos, né? São modos de passar por toda a história, determinando, né, o seu lugar, determinando, né, o que fazer, a leitura desse homem, a posição que a igreja pode tomar e que deve fazer. Assim, é longa, bonita, né? São esses passos que ele fala para nós. Não sei se...
Padre, então a gente agradece, né, toda essa formação. Nós temos umas 5 perguntinhas, vamos ver se vai dar tempo de responder todas, né? Vou molhar a garganta. A Regina Santos, tá certo. A Regina Santos, ela faz um comentário. Grande parte da humanidade se acha superior às outras criaturas de Deus. Por essa razão, se apodera dela sem se preocupar com as suas consequências. Esse é um comentário, não sei se o senhor quer falar alguma coisinha. É de quando o homem é homem, né? Assim, né, o querer o seu, né? O querer, né? Já quando os dois irmãos lá brigam, né? Um quer submeter o outro a alguma coisa. Então, não é fácil porque é um caminho que a humanidade já vem traçando, né? Mas assim, é através do percurso de educação que podemos fazer, que podemos mudar. Vem se vestindo, vem, mas é intensificar ainda mais esse trabalho. Aproveitando já essa questão de educação, né? A Cris de Lorena, ela fala do papel da educação, principalmente nessa educação básica, né? Que nós temos que ter. Poderia comentar alguma coisinha sobre? Uhum. Minha paixão, né, pela educação nos leva a encontrar ali, assim, primeiro que para essa educação eu não tenho, né, eu não tenho a fórmula, ninguém tem a fórmula. É essa a fórmula que Francisco costuma dizer, é que a valorização de cada ambiente, de cada local. Então, né, Lorena tem um modo de ver, de viver, né, que ela tem que mudar, como Araras tem um, como Recife tem outro. Então, é muito importante cada um descobrir o seu ambiente, na sua formação. Né? Você está formando homens, claro que somos homens e mulheres por mundo, mas lembrar que você está formando para aquele ambiente ali também. Né? Para ele pensar ali, para ele viver ali. Falando, né, até nas nossas relações, bem além do ambiente, ou que vê o ambiente, que vê a pessoa. Uma das dificuldades que eu tinha na escola que trabalhei era que a inserção dos garotos, né, com as deficiências, com as deficiências, né, que trazem, até mesmo físicas, né? Então, eu escutei um palestrante falando, né, para os pais, que dizia, né, um famoso arquiteto, ele, palestrante, dizia: quem dera se eu estudasse, eu tivesse convivido com colegas, né, na minha época de turma que eram deficientes. Porque na hora que eu fosse projetar qualquer coisa, eu pensaria neles, né? Nós não pensamos assim. Eu não penso no deficiente, eu não penso no pobre, eu não penso no que não tem, porque nós fomos selecionados, fomos separados, né? Então, a educação envolve isso, trazer os outros, porque todos têm que contribuir, todos têm alguma coisa a dizer, né? Não é só a grande marca, a grande fabricante, não sei, vou chutar, né, a mais famosa, a Nike ou a Coca-Cola, eles não podem dizer tudo. Os pequenos dizem que é o meu desejo, como é que eu vivo nesse ambiente. Então, a educação básica tem muito isso, valorizar o que é, né, o que está ali. Mostrar a garotada, né, as novas gerações, o que é o seu espaço para poder, né, ter ideias, ter caminhos e depois entender o todo. Obrigada. A Regina Santos, ela faz uma outra observação interessante. A destruição dos povos indígenas, das pequenas comunidades agrícolas e quilombolas, acabam sendo a concretização da falta de consciência ambiental e social. Uhum. Se, né, por menor que seja o povo, a cultura, né? É tanto que a Unesco, né, que faz as cidades que são patrimônio cultural, né? O nosso modo de ver hoje já existe o que é patrimônio imaterial, né? Aquilo que é de grande valor para a cultura, para a formação dos povos, né? Para a valorização dos povos. Então,
Tem a nossa dívida histórica, né, que é tão debatida pelos conservadores de direita, né, que eu não devo nada a ninguém, né? Nós temos uma dívida histórica, nós temos com esses povos, né? Com os pequenos que invadimos a terra deles, que usufruímos. Então, valorizá-los, deixá-los ser eles mesmos, dar o lugar da fala, né? Dar não, que é deles, né? A representatividade, a fala, né? A dignidade, o direito que são deles, né? Devemos, é a obrigação nossa reconhecer, dar esse lugar a eles. Certo, obrigada, padre. E a Cidinha de Sorocaba, ela pede para que o senhor repita a frase de Dom Bosco, que o senhor comentou sobre ajudar os jovens. Sim. Dom Bosco, porque ele estava em alguma situação em casa de ricos, né, falando, né, para a pessoa, pedindo ajuda. Né? Aí ele diz assim, ou nós ajudamos, ou eles vêm buscar. Assim, né? Acho que o texto fala até, né, Dom Bosco falando, os meninos vão pular os muros, vão buscar, porque se não se ajuda, né, é melhor colocar a obra social, o serviço à disposição, porque senão eles vêm buscar de alguma forma. Eles querem, né? Se olharmos o início dos anos 90, tudo aquilo que todos os garotos matavam outro por causa de um tênis, né? Assim, a gente viveu isso num período que, né, eram os tênis bonitos que estavam na moda e que os garotos da periferia, né, das grandes cidades vinham para os centros e roubavam os tênis e matavam, assim. Eu venho buscar o que é meu, eu tenho direito. Não, os jovens querem. Se todos aqueles têm direito àquilo tudo, por que nós somos obrigados a ficar lá na favela, lá na comunidade, lá no cortiço? Né? Assim, então, vamos trabalhar para que todos sejam Dom Bosco já naquele tempo, né, dizendo aos ricos, vamos ajudar, vamos fazer algo pelas pessoas que merecem, porque têm direito. Então, se não fizermos, eles vêm buscar. Ou nós ajudamos, ou eles vêm buscar. Obrigada, padre. E a Tânia Couto, ela faz também um comentário, né? Com relação à natureza, né? A visão do Papa alcança a dimensão bíblica, né? E Deus viu que tudo era bom, lá em Gênesis. Uhum. Assim, Ela faz... O bonito da história da criação é, né? E viu que era bom, e viu que era bom, e quando nos cria, né? A criação que é a última, e viu que era muito bom. Né? Então, esse muito bom deveria corresponder à altura, né? Se Deus viu que tudo era bom, e quando nos criou, diz que Deus viu que era muito bom. Então, que esse muito bom seja também nas nossas intenções, no nosso coração, de corresponder a esse, como é que o outro me vê, né? Deus me vê assim, Deus me vê muito bom. Olha que sabedoria, que beleza, quanta poesia o texto bíblico coloca na boca de Deus sobre nós, né? Que Deus viu que era bom, mas quando criou o homem, e viu que era muito bom. Então, que esse muito bom seja também nas nossas ações, no nosso desejo. Obrigada. E o último comentário, né? A Regina Santos, ela continua, né? Que a cada dia as pessoas passam a buscar e viver com menos, né? Que foi o tema tudo do fantástico, ela coloca, né? E acho que devemos lutar para não entrar nessa onda de consumismo. Porque o consumismo é uma leitura que faz sobre, né, que o mercado faz na gente, né, e vai pegando o nosso ponto fraco, nas nossas fraquezas, né? Então, é uma capacidade grande que nós temos que fazer de sair da realidade, de saber ler a realidade, não sair, mas de saber ler, né? Então, isso vem através da ajuda, vem através da comunidade, da casa. Na casa se conversa, na casa se diz alguma coisa. Então, né, nosso grupo de cooperadores, né, incentivar os jovens, assim, vale a pena isso? Eu preciso disso? Né? Esses dias de quarentena, da pandemia, nós ficamos trancados, assim, tanta coisa que eu poderia, né, que eu me livrei de consumir, de ter, porque não estava na onda,
não estava vendo, né? Então, tem as dicas, né? As pessoas dizem quando vão ao supermercado, não vão ao supermercado com fome, né? Não tem isso, vá alimentado, porque você vai com fome, você quer comprar tudo que o supermercado quer lhe empurrar, lhe oferecer. Você compra o necessário, você vive com o necessário, né? Aí, a partir daí também o equilíbrio, né, dos trabalhos, das rendas, né, das pessoas. Então, a gente tem que fugir do consumismo que está, né, que a publicidade está atrás de cada um de nós. Como eu disse lá, né, estão falando, estão nos escutando já e vão nos fazer propagandas. E o Donato, ele faz o comentário, ela dá como um documento incluso a DS, vem coroar o pensamento social do magistério da igreja. Portanto, como importante é conhecermos esse lindo compêndio, fundamental para a ação consciente pelo bem comum. Há um bom tempo, né, que a igreja tem a doutrina social, né, tem o seu compêndio manual, né, que ensina, que busca orientar a vida, o dia a dia né, partindo tanto do pequeno, do dia a dia, até quanto o macro, né? É a doutrina social da igreja, preocupada com o andamento, com o nosso desenvolvimento, com aquilo que somos, né? A igreja, porque ela não pode ser alienada, não é o oba-oba, não é só a emoção, né? Não é só a oração, né? Nós estamos encarnados. Cristo é o primeiro homem, o primeiro homem é Deus feito homem, né? Vem porque se preocupa. Então, quer dizer alguma coisa para nós. Então, quer dizer que o estar aqui, né? O nosso corpo, a nossa vida, né? Não podemos dizer, tá tudo bem porque o que interessa é o outro lado. Não, interessa aqui. Se Deus criou, nos colocou aqui, então é algo importante para nós. Se é importante para nós, para o homem, é importante para Cristo. Se é importante para Cristo, a igreja se preocupa e a igreja quer ou procura ensinar o que é melhor para o comum, para o todo, para todos. E, por fim, teria outras, né, mas a gente está avançando muito tempo aí, mas essa, eu acredito que o Zoroastro, lá de Campo Grande, ele comenta, hoje se fala em saúde única, humana, biológica, mental, social e religiosa, animal e ambiental. Há mesmo descaso que se faz dos pobres, idosos, doentes, indígenas, quilombolas, etc., do que descaso ao meio ambiente. Porque tá assim, o valor das coisas, o valor da vida, né? Quando se fecha em um nicho ou o mercado, ou a sociedade, porque o que pensa é a lógica aqui do consumo. Então, quem vai consumir? A quem vai interessar isso aqui? Então, quando se produz em larga escala, se tem aqueles que vão consumir, né, aquilo. Então, o indígena, o quilombola, ou o pobre consome isso, ele vai ter acesso? Não vai, então está descartado, está fora. A saúde vai passar por isso, né? Os planos de saúde, a preocupação. Então, a mudança tem que ser grande, de dizer, não, importa, é uma vida, importa, mas é só um, e daí? Se só um fosse o seu, não importaria? Se só um é seu filho, é seu marido, é do seu grupo, não importa. Então, aquele lá, que é só ele, né? Então, temos, né, em vez de dizer, se o que nós estamos produzindo, se o que nós queremos vai deixar um fora, é preocupante, porque é para todos. A saúde, a educação. Certo. E depois aí a Regina também fala mais uma pergunta, eu vou falar dela e da Tânia para a gente depois finalizar, né? Ela fala que metade da humanidade não come, e a outra metade não dorme com medo do que não comer. E a Tânia, ela diz assim, que o home office
É o último suspiro antes da avalanche de pessoas desempregadas, em virtude de uma ação em um futuro próximo. É o desemprego e também a falta de comida, não ter que comer. Esse ano, em março, deveria ter acontecido em Roma um encontro que Francisco convocou, chamado assim, a Economia de Francisco, mas tem outro nome também que agora, né, eu não me interessei, não sei bem, mas é um novo patamar para a economia, para o modo de gerenciamento de vida, de emprego, de dinheiro, né? Como vivermos. Então, seria em março, foi imediatamente transferido para outubro, que não aconteceu, mas que tem, né, tem todo um estudo, um modo solidário da economia de Francisco. Sem dúvida, o mundo passa fome, e é mais da metade, viu? E a outra metade, e outro pedaço que come muito bem, joga fora, né? Desperdício pela, né, nossa cultura do descarte. Então, é uma tristeza grande, é um flagelo grande, né? Assim, nessa história toda, Francisco, né, inclui, né, nas falas dele, o pecado contra o meio ambiente, né? Nós nos preocupamos tanto com o pecado, do que é, como se faz para evitar o pecado, e ele vai dizer que a agressão, a criação, a natureza é pecado. Então, mas aí veio esse desperdício, esse ter excesso, né, a comida enquanto os outros, sim. E vamos ver agora, né, depois dessa, qual o que vai emergir, qual é o resultado dessa tanta falta de trabalho, né, desse home office. São as novidades que vêm por aí, outros capítulos para a nossa vida e respostas que vamos ter que dar à altura. Se o problema é grande, a resposta tem que ser à altura também, não o escondimento, não o disfarçar que a coisa não existe ou não acontece. Então, a gente teria muito mais, o pessoal está agradecendo muito o senhor, que foi uma bela formação, acredito que teria muito mais, né, eles até estão reclamando aí que a gente deveria de conversar bastante sobre esse assunto, mas a gente vai marcar uma próxima oportunidade, né, que o senhor permitir, e a gente pede, então, para o senhor finalizar com as bênçãos, a gente agradece muito, né, e agradeço também a participação de todos. Então, se o senhor puder finalizar com uma oração, obrigada mesmo. Então, vamos finalizar com uma oração que o próprio Francisco coloca no final da carta encíclica dele, que diz assim: oração pela nossa terra. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo, e na mais pequenina das vossas criaturas, vós que envolveis com a vossa ternura tudo que existe, derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da sua beleza. Inundai-nos de paz para que vivamos com os irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa e contemplar com encanto. E reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas, no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estáis conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, pela paz e pelo amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Foi um prazer também para mim encontrá-los. Obrigada, Padre. O seu nome vem de bosque, planta dura, bela e forte, indicou o rumo norte da virtude do amor. Suas mãos forjaram santos, casas, templos foram tantos, sua messe foi o encanto dos milagres do Senhor. Canto esse Deus, desde sempre
medo se tornou um agente criador nessa terra que amor.